Bom dia. Deixa eu aumentar esse volume. Bom dia, tudo bem? Hoje uma live atípica, né? Fora do meu horário comum, onde tive os imprevistos de saúde mesmo. Algum mal-estar, mas já passou. Então a gente tem que se adaptar, né? Se reorganizar, se reinventar. Nessa live programada de hoje, eu me organizei para falar sobre a minha história, sobre como eu comecei. Porque eu acho que é bem inspirador, assim, para a artesã que está começando, ou uma mulher que está começando qualquer negócio, saber como outra pessoa começou, enfim, conhecer um pouco a história, porque isso eu acho, para mim, foi gostoso de saber quando eu comecei. Faz 8 anos, né? Esse mês comemoramos 8 anos de Brincando com Feltro. E essa comemoração é muito válida, assim, então a comemoração também quis fazer com essa live, tá? Então, quando eu comecei, eu já trabalhei desde cedo, trabalhei desde 17 anos, meu primeiro emprego foi na locadora de vídeo. Adorava vídeo, filme, sempre gostei muito. E daí, com 17 anos, comecei a trabalhar. Então, tive vários, depois desse tive outros empregos, enfim. Depois fui para a faculdade, sempre trabalhando. E fui fazer faculdade de design, fiz um tempo, depois parei, não tinha mais condições de pagar. Design de produto aqui na minha cidade mesmo, sempre fui apaixonada por arquitetura também. E sempre assim de artes adorei. Meu pai é um desenhista muito bom, sempre foi. Minha mãe sempre adorou trabalhar com biscuit, costura não, que ela não é muito boa na costura, mas biscuit, coisas manuais, minha tia, prima, então tem bastante aí na família que adora as artes. E já tinha aprendido a costurar com a minha avó, tricotar alguma coisa, depois eu esqueci com o tempo. Então depois tive meu primeiro filho com 25, a gente não ficou junto, né? Não cheguei a casar, fiquei lá na minha mãe ainda, sempre trabalhando. Sempre trabalhando no administrativo, né? E nunca em loja de vendedor. Aí quando eu consegui a vaga de gerente numa empresa de sementes aqui de Juí, fui auxiliar, depois fui para gerência. E daí então resolvi fazer o processo gerenciais da Unijuí, que é um tecnólogo, né? Então ali eu estudei sobre gerenciamento, administração, assim, foram 3 anos. Depois trabalhei, o último lugar maior, assim, que eu trabalhei foi na Volvo, na de Pessul, aqui em Juiz, lá fiquei 3 anos e me apaixonei, assim, ótimo, sabe? Aprendi muita coisa, muito multinacional, a gente conheceu a fábrica, muito legal. Aí depois, aí que eu conheci meu marido, a gente casou, eu fui sentindo a necessidade de estar mais com as crianças, sabe? A gente queria já ter outro filho, já estava planejando engravidar, e eu não queria mais trabalhar fora, sabe? Por mais que a experiência é ótima, eu queria poder ter essa experiência de ter algum negócio em casa, que sempre quis ter um negócio em casa, e queria também estar perto das crianças, porque o Benício, meu primeiro filho, eu passei quase toda a infância, né, trabalhando longe, então quando eu trabalhava na Volvo fora, eu não vinha às vezes nem almoçar. E ele ficava com a minha mãe, com meu pai, às vezes minha mãe que levava ele na escola, eu às vezes conseguia buscar, então eu não queria mais fazer, e queria tentar não fazer mais isso, né? Que se precisasse, tudo bem. Mas a ideia era estar mais presente com eles. E daí então, quando eu estava no meu último emprego, que era na Hidrolux, que era a loja de material de construção, que foi onde eu conheci a Sabrina, da Sabre Fotografias, lá eu engravidei. Então eu queria, nesse meio tempo, estava pensando o que fazer, né? Já estava planejando sair de lá e estava pensando no que fazer. Até comecei, quando eu decidi que eu tive ele, que ele nasceu e eu fiquei em casa, daí fiquei organizando tudo que eu ia fazer depois. A primeira ideia que eu tive foi fazer a comida congelada, porque eu sempre amei cozinhar, sempre adorei, mas nunca tive experiência de trabalhar fora assim com comida. Aí então resolvi fazer a comida congelada.
Aí eu fiz por um ano quase, assim, comprei freezer, comprei material, testei as receitas, fazia pizza, lasanha, rondelli, panqueca, acho que era esses 4. Aí tentei, vendi bem no começo, depois não foi tão bem assim. Aí tive o Hector, né, meu segundo filho, cuidava dele, cuidava das coisas, mas era bem complicado, assim, com comida é difícil, às vezes estragava, tudo bem por aí? Às vezes estragava o molho, às vezes era aquela sujeirama na cozinha, tudo demorava, assim, sabe? Era bem trabalhoso, assim. Era difícil, assim, eu não conseguir deixar o trabalho pela metade para terminar depois, né? Então, ali, quando eu estava grávida, eu descobri o artesanato ali. Quando eu estava grávida do Hector, comecei a pesquisar enfeite de porta, lembrancinha, tudo. E então conheci o tal do feltro. E fiquei encantada com tanta coisa que tem com feltro. Com tanta diversidade que tem com feltro, descobri o feltro. Aí comecei a pesquisar para encomendar então as lembranças dele, que eu estava fazendo o tema marinheiro do quarto dele. Aí eu queria navio, coisa assim. E eu achei um tanto caro quando eu fui comprar. E eu pensei, mas eu vou tentar fazer isso. Fui a tal do feltro aqui, vi o preço, comprei as cores que eu queria, que na época era só branco, vermelho e azul. Comecei a olhar vídeo na internet como é que costurava e fui fazer. Fiz o molde dele, né? Desenhei o molde. Para mim, sempre tive muita facilidade para desenhar, sempre amei desenhar. Então, eu tive muita facilidade. Se eu não achava o molde, eu ia lá e desenhava o molde. Então, comecei a fazer e adorei, assim. Fiz as lembrancinhas, os barquinhos de geladeira e fiz o enfeite de porta com o nome dele. Aí fiz o enfeite de porta do Mano, do Benício. E adorei fazer. Daí, umas pessoas já me encomendaram. Então, eu fui fazendo as comidas congeladas e o feltro meio junto. Mas chegou um ponto ali, toda multitarefas não aguenta muito tempo, né? Então chegou um ponto que eu tive que escolher. E daí eu conversando com meu marido, ele sempre me ajudou a tomar essas grandes escolhas, sempre aceitou as minhas escolhas de trabalhar em casa. Sempre me apoiou bastante, minha família também. Então eu decidi parar com a comida, vendi o freezer, vendi as embalagens, parei com tudo e foquei só no feltro. E foi aí que eu fui me realizando, né? Primeiro eu tinha em casa, aí foi assim, umas coisas eu ia dando para as pessoas, né? Presenteando. Artesã produtiva, conheci na imersão que a gente fez domingo passado. Aquela história, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Exatamente. É bem assim. Se a gente quer a mesma coisa, a gente corre atrás e faz acontecer, né? Então eu comecei a fazer, daí comecei a pegar umas encomendas pequenas e eu tenho até foto dos primeiros que eu fiz, assim, a gente olha e se apavora, né, dos primeiros trabalhos, a costura meio tortinha, coisa, mas na época a gente amava, né, achava o máximo. E hoje, assim, arrumando meu ateliê aqui, trocando a mesa, alguns móveis, eu fiquei lembrando de quando eu comecei e as pessoas às vezes não, eu acho que todo artesã, assim, todo artesão, não só no feltro, quer ter seu ateliê super arrumado e organizado e bonito, né? Além disso. E eu acho que não é por aí que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem que começar do jeito que for. Daí eu tinha na sala, não, eu tenho 3 quartos na minha casa, e daí um era do Hector, um do Benício. Depois vi dormir os dois juntos, depois virou quarto do brinquedo, mas enfim, nunca tive um espaço só para o feltro. Então eu tinha na sala, tinha na minha estante na sala uma caixinha com os feltros, aí depois foi aumentando, né? Tive que comprar mais tipos de feltro, aí comprei 2 caixinhas, 3 caixinhas, aí foi aumentando, aí levei pro quarto. Aí depois de um tempo, depois de alguns anos em casa, aí eu fiz a estante. Aí eu fiz sob medida essa estante que vocês veem aqui com os feltros, eu fiz sob medida. Olha, já vai fazer uns 6 anos, 5, 6 anos, que daí eu fiz ela sob medida para pôr no meu quarto, que era o espacinho que eu tinha. Daí eu organizei todos os feltros ali. Depois, quando eu comprei a máquina de costura, usei ali. Então, no meu quarto eu tinha um cantinho que eu fazia. Era bem legal. Consegui organizar tudo ali, meu mini ateliê. Depois, daí, quando ali ficou pequeno, meu pai ofereceu um espaço na sala dele, lá na Brindex, né? Meu pai tem a Brindex.
que é a loja que vende brindes, embalagens, sacolas, tudo. E daí lá ele disse, eu tenho um espaço sobrando aqui, não quer vir pra cá, né? Eu ajeito aqui pra ti, tu faz teu ateliê aqui. Aí fui pra lá. Aí levei todas as coisas, tinha mais material, né? Já tinha. Nesse meio tempo eu comecei a fazer as feiras. Eu sempre sugiro para quem tá começando. Aqui em Juí, na minha cidade, a gente tem a feira do artesão na praça. Em função da pandemia não tá tendo, né? Mas era sempre sábado e domingo, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. A gente montava as barraquinhas lá na praça e fazia a feira lá, sabe? Cada um tinha sua barraquinha, sua mesa, as barraquinhas, os gazebo, né? E tinha as barraquinhas lá e fazia a feira. E tem a associação, né, dos artesãos de Juí. Depois eu fiquei um ano e meio na associação, fiz parte da diretoria também, era secretária. E a gente fazia essas feiras, organizava as feiras estadual, feira regional, feira da primavera, era bem legal. O ruim era sacrificar o sábado todo lá trabalhando, né? Então, como eu tinha ainda assim, não era aquele fluxo grande de encomendas, eu resolvi fazer a feira para ficar mais conhecida. Fiz bastante amizade, conversava bastante com as meninas da praça, sabe? Tinha bastante, a maioria mais velha, assim, eu acho que eu era mais nova. E elas adoravam, né? A gente conversava bastante, fazia lanche, chimarrão, chá, passava os sábados na praça ali. Tinha nossas festas de fim de ano. Foi um tempo muito divertido, assim. Ali o Hector acho que tinha uns 3 anos. Então, foi fases assim. Daí tinha sábados que vendia muito bem e sábados que não vendia bem. Então, e as minhas encomendas começaram a aumentar. Até para Santo Ângelo, lá a gente foi em tempo. Tem uma amiga, Alexandra, que fazia laços. Depois que ela saiu do emprego, ela fazia laços pro cabelo. E ela era muito boa também. Então ela começou a vender também, foi para a praça vender comigo e a gente organizou algumas vezes para ir para Santo Ângelo, na feira de Santo Ângelo. Lá é bem forte a feira também, bem tradicional. E daí lá no domingo o dia inteiro. A gente pagava também mensalidade e tudo e ia para lá. Aí depois da feira também, que é um lugar bem legal para te conhecer gente. E só que eu também dei para ir para feira, a gente tinha que ter estoque, né? Então eu trabalhava sob encomenda, mas também tinha que ter estoque. Então, eu tinha enfeites de porta, bem-vindos, eu fazia bastante, vendia super bem. Os bem-vindos, daí tinha babeiro, lixo de carro, tinha bastante coisa de tecido, né? Porque eu já estava trabalhando com a máquina de costura. Então, tinha bastante coisa de tecido, máscara, máscara de dormir. Não lembro de tudo agora. Tinha enfeite pro cabelo, faixinha pro cabelo de bebê, tinha bastante coisa. Depois de um tempo eu fui analisando que não valia tanto a pena assim. Quando eu comecei a ter mais encomendas, né? Então eu comecei a ter menos tempo de fazer estoque. E encomenda é o mais, não que o outro é errado, mas é o mais recomendado, porque a gente não perde dinheiro, né? Várias vezes eu fiz assim, fazia bem-vindos, quadrinho de oração, tudo, fazia os bem-vindos e chegava na hora, a pessoa não queria, mas eu queria de outra cor, mas eu queria sem flor, mas eu queria para homem. E nunca vou esquecer aquela vez que eu tinha feito só feminino, né? Com flor, com borboleta, com folhas, enfim. Bom dia para quem tá chegando. E fiz esses enfeites femininos e chegou uma senhora na praça e me pediu, tu não tem um enfeite para homem? Eu queria dar pro meu filho pôr no apartamento dele. Eu disse, não tenho, né? Mas vem semana que vem que eu vou organizar alguma coisa e a senhora vem olhar. Eu fiz o enfeite de porta com azul e de madeira, assim, ficou bem lindo. A mulher nunca mais apareceu. Eu nunca vendi aquela peça e ficou parada. Tive que depois reorganizar ela, redecorar ela para tentar vender de novo. Então, o ruim do tu ter estoque, tu ter a pronta entrega, é o gosto do cliente. Então, porque nem sempre o que a gente ama e acha bonito é o que o cliente quer. Isso, assim, eu vivo até hoje, assim, eu atualmente não com brinquedo, né? Mas a opinião dos clientes varia muito, assim, é bem difícil tu trabalhar com estoque
Até na nossa imersão lá, a Águida estava falando também que uma vez ela adorou fazer, não me lembro que produto, fez uns 50 e não vendia, porque ela fez cores muito vivas e ninguém gostava, só ela, né? Então é bem difícil assim de fazer por um estoque muito variado e a pessoa não gostar daquilo, né? Então várias vezes eu me empolguei, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né? Como eu não tinha feito nunca curso de nada assim, a não ser a minha faculdade, mas de tu ter um controle um pouco do estoque, né? Então muitas vezes eu comprei quando eu trabalhava também com os produtos em madeira, porque então como eu no começo não tinha o nicho definido, a gente foi fazendo de tudo um pouco. O cliente pede a caixinha de madeira, eu fazia, ele pedia saquinho de lixo, eu fazia de tecido, pedia feltro, fazia feltro, pedia sacola cru de tecido, fazia sacola. Então, hoje, se eu fosse dar um conselho para artesãs, eu diria para escolher esse nicho o quanto antes possível, porque é muito difícil depois tu nichar, sabe? Claro que a gente tem toda a questão financeira, eu ia pegando encomenda, pegando, porque eu queria vender e queria ter o meu salário. Mas isso com o tempo não é muito bom, porque daí tu perde muito tempo fazendo outras coisas. Minha paixão era feltro, eu não queria sair do feltro. Aí começaram a pedir muita coisa de tecido. Aí comprei a máquina de costura, aprendi a costurar na máquina e fazia os tecidos. Aí tecido, a técnica já é diferente do feltro. O tecido é bem mais enjoadinho de trabalhar, ele tem mais chance de dar erro. Então, trabalhei com tecido. Aí, tu tem que ir atrás de molde, tu tem que aprender a técnica, tu tem que ir atrás de molde, tu tem que aprender uma coisa nova. Aí, alguém pede de madeira, mesma coisa. Ia atrás das caixinhas, encomendava, às vezes pegava umas a mais já para ter em estoque, às vezes não vendia. Aí, eu fazia as caixinhas e presenteava. Caixa de chá, fiz muitas também, caixa de chá com tecido. Aí tu tem que aprender como é que trabalha a madeira, tu tem que aprender o que material tu vai usar, se é cola, se é tinta para madeira, se é verniz. Tu tem que impermeabilizar, senão ela pega pó e não funciona. É bastante coisa. Então, tu investe tempo e dinheiro num material que tu não vai ter tanto retorno assim. Então, tem que ter muito cuidado, assim, sabe? Pegar a encomenda, mas com cautela e quem sabe algumas coisas recusar. Eu até hoje, assim, se eu não me sinto segura, assim, para fazer, eu não faço, sabe? Eu não pego a encomenda se eu não tô segura dela. E então, assim, ó, com o tempo, depois da máquina de costura, aí eu fui com o ateliê lá pro pai, fiquei uns anos lá. Depois que eu engravidei do Lázaro, não, eu vim pra cá antes, eu acho já. Quando o Hector tava maiorzinho, e daí eu ia lá trabalhar com meu pai, levava o Hector junto, levava no carrinho. Acho que eu fiquei uns 2 anos lá com o pai, 3 anos por aí. Acho que foi uns 3 anos. E daí eu levava o Hector no carrinho, e daí levava o chiqueirinho pra lá, ele ficava tarde lá comigo, trabalhando. Aí depois, quando ele começou com um aninho ali, antes de um ano até, já queria caminhar e não parava mais muito quieto, a gente foi ver a creche para ele, então ele foi para a creche. Mas de manhã, então eu ficava de manhã, ia de manhã, ficava em casa de manhã com eles. E à tarde, quando ele ia para a creche, eu trabalhava lá no ateliê com o pai. Mas era bem uma mão, assim, uma função, porque daí de manhã eu ficava em casa, daí eu trazia o material de manhã para mim trabalhar. Aí eu meio-dia almoçava, saía, levava eles para a escola, ia pro meu pai, levava o material lá. Aí eu trabalhava o dia todo lá, a tarde toda. Aí quando eu vinha para casa do ateliê, trazia tudo, a sacola com as coisas que eu precisava trabalhar de noite ou de manhã. Às vezes esquecia uma linha, uma cor, uma fibra, aí tinha que ir lá buscar. Eu ligava pro pai, traz para mim, porque eu tô sem carro. Meu marido passava lá buscar, era uma função. Porque às vezes, né, despertador. Porque às vezes eu tinha que entregar no outro dia e esquecia de pegar o material. E é bem longe, assim, da minha casa, da firma do meu pai. Então, são tudo coisas que a gente vai aprendendo, né? Faz parte da vida. Aí chegou um dia que eu disse, olha, não dá mais, vou fazer tudo em casa. E daí nós já tínhamos organizado aqui o nosso terceiro quarto, os guris começaram a dormir no mesmo quarto, queriam dormir junto. E nós já tínhamos organizado o terceiro quarto aqui para ser um escritório. Então, ele estava como escritório.
e só com uma mesa, né, pra gente estudar, trabalhar, e tinha alguns livros, e às vezes usava o notebook, enfim. E às vezes meu marido trabalhava em casa à noite também, então ele tinha um ateliê, um escritório. Aí eu comecei a organizar o ateliê para trabalhar em casa. Então daí eu trouxe a mesa lá do meu pai, trouxe para cá, que é a mesa que estava até essa semana aqui que eu troquei, bem improvisada, com os cavaletes que eles mesmos fizeram, né, com o resto de madeira e tudo. Um tampo que tinha sobrando, trouxe uma prateleira do meu pai. Então a gente vai organizando assim tudo conforme dá, sabe? Pra gente poder ter um mínimo de conforto assim e organização para trabalhar, mas eu adorava assim. Aí eu já tinha uma prateleira, então ficou muito legal. Consegui fazer um canto super show assim. Aí depois que veio o Lázaro, fiquei grávida do Lázaro, então eu já estava tudo em casa, sabe? Para mim era bem mais fácil ter tudo aqui. Porque se eu quisesse trabalhar, conseguisse trabalhar de manhã, vinha aqui, trabalhava até eles acordava, ia para a sala, sabe? Quando tu precisa dar um tempo, o ateliê tá aqui do lado, não vai mais trabalhar, fecha a porta e sai, entendeu? Então é muito bom, mas assim, daí agora, com os 8 anos da Brincando com Feltro, eu conversando com meu pai, tava falando para ele que eu queria uma mesa nova, né? Que aquela já tá ficando feinha, que eu queria mais espaço em cima e tal. Daí ele disse, então vamos fazer uma, que ele é todo metido nas marcenarias. Ainda bem, né? Sair lucrando. Daí ele disse, então já vai ser meu presente de aniversário. Então ele fez a mesa para mim, que eu mostrei ontem. Depois eu vou postar umas fotos quando tiver o ateliê completo, vou postar aqui no feed como ficou. E dele tá fazendo uma prateleira também, porque os materiais vão aumentando, né? Vão aumentando, aumentando. E a gente precisa de espaço. Mas o meu conselho, assim, a minha dica, quando começa como dá, começa com o que tu tem. Eu vejo muitas artesãs que falam que começaram na sala, na cozinha, que é um cantinho da cozinha, um cantinho do quarto, e assim mesmo, com o tempo a gente vai aumentando, se não tem uma peça, organiza no quarto mesmo, e mete ficha, sabe? O importante, eu ainda planejo e almejo um ateliê super personalizado, com móveis de cima a baixo, assim, aqueles maravilhosos, assim. Mas hoje eu já tô super satisfeita com o que eu tenho aqui, me atende super bem. Então, não deixa de ser personalizado e sob medida, né? Então eu fico super feliz com o que eu tenho hoje aqui. E eu acredito assim que e daí com o tempo fui também comprando material, né? Depois da minha primeira máquina de costura foi uma Eugene rosinha, ela é pequenininha assim, ó. Pequenininha assim. Deve ter uns 30, 40 centímetros. E eu queria ela porque ela fazia as costuras trabalhadinhas, né? Zigue-zague, florzinha e outras coisinhas que eu queria enfeitar. Mas fiz muita coisa nela. Até hoje eu tenho ela. Depois de alguns anos, ela estragou o botão do retrocesso dela, que é plástico, ele quebrou. Aí então fui atrás de uma máquina para comprar e comprei uma industrial, porque então estava fazendo bastante coisa de tecido. E a industrial ela é gigante, né? Ela tem uma mesa enorme, ela é grande, ela é forte, ela é bem barulhenta assim, né? Mas ela é um avião, assim, um foguetinho, ela costura muito bem. Então eu fiquei 1 ano e pouco com ela. E, sim, e como a final do ano eu vendi ela. Final do ano eu tava com essa ideia de nichar para os brinquedos educativos e não ia mais ocupar uma máquina daquele tamanho. Então tomamos a decisão de trocar de máquina. Tomamos, eu digo porque eu sempre converso, né, com meu pai, meu marido para tomar as decisões. Então pensei bem, analisei e eu vi que eu não ia mais ter público e material e produto para uma máquina tão forte como aquela, né? E já estava de olho numa outra máquina menor, que é essa que eu tenho hoje, aqui da Singer, que ela é menor também, tem a mesinha menor, a máquina é menor, mas ela é mais forte, das manual caseira, ela é bem mais forte, ela é 75 watts. Então, eu às vezes costuro 4 camadas de feltro ali, ela vai super bem. Então, ela é uma coisa mais forte, eu uso ela na mesinha, mas ela é portátil, né? Eu carrego ela por onde eu quiser.
Às vezes estou na sala costurando na cozinha para ficar com as crianças. E ela me atende super bem. Então eu troquei a máquina no final do ano passado, comprei aqui em Juí mesmo, lá na Semave. Vendi a minha para eles, né? A minha industrial, que estava super boa. E comprei a minha, descontei dessa minha nova, né? Que foi mais da metade do valor. E a diferença dessa minha nova eu paguei também. Esse foi um investimento bem grande, assim, então artesãs também investem nos seus maquinários, nos seus negócios. Eu acho bem interessante, assim, bem válido a gente mostrar isso, porque são investimentos, né, como uma empresa qualquer. E fez 2 anos, vai fazer 2 anos em outubro, que eu comprei a máquina, a Scancut Brother, né, da Brother, que recorta as coisas. Então, também foi isso uma necessidade. Fez 1 ano em outubro, esse ano vai fazer 2 anos. Senti a necessidade de uma ajuda de maquinário de corte, porque quando tem bastante encomenda, né, a gente faz tudo à mão, né, risca no tecido, recorta, então a máquina dá esse amparo que me ajuda nesses 2 quesitos de desenhar e recortar. Então, meia hora que eu levaria, ou quase 1 hora que eu levaria para fazer isso, uma quantidade maior, né, a máquina faz para mim ali em 10, 15 minutos. Então, foi outro investimento também que vai fazer 2 anos agora. E isso tudo a gente tem que ir analisando, né? Pensar bem se vai usar, se vai conseguir se adaptar, se vai usar, se vai ser bem útil. Porque muitas vezes a gente compra um material e eu já conheço artesãs que compraram a máquina, que compraram esse tipo de material e não usaram, não se adaptaram, não foram muito atrás para ver como é que funciona. E daí é um investimento parado, né? Investimento ali, mais de R$2.000 uma máquina assim, que fica parado. Então tem que pensar bem, eu acho, o material que tu vai comprar para te investir certo, né? Mas assim, ó, toda essa trajetória foi muito válida, assim, agora, do ano passado para cá que eu comecei a investir um pouco mais em cursos. Tem um site também, o Educar, que eu recomendo para artesã, não só para artesã, porque o Educar tem site tem cursos de cabeleireiro, tem de maquiagem, de fotografia, de comida, de roupa, moda, de unha, tem de tudo lá. O Educar é um site que tu paga mensalidade, acho que é uns 20, 30 reais por aí, tu faz todos os cursos que tem. Então, por muitos anos eu fui pagando e fui fazendo os cursos de lá, de brinquedo educativo, de bordado. Quando eu fiz o curso de bordado, fiz com eles também, que eu queria fazer umas peças bordadas. Então, vários cursos a gente vai se aperfeiçoando, melhorando a técnica, sabe? Dominando mais o material. E da máquina da Scancut eu não cheguei a pagar nenhum curso. Eu fui olhando na internet alguns vídeos, até quando eles mandam um link ensinando, né, umas aulas, dando umas aulas quando a gente compra a máquina. Mas assim, eu sempre fui muito autodidata, sempre fui difuçando, tenho facilidade, graças a Deus, para entender máquina, notebook, essas coisas mais modernas, assim, vou fuçando. E ela tem o display, né, digital ali de LCD, então ela é muito fácil de entender. E a gente tem que ir aprendendo, né? Nós mesmos, eu faço toda a minha arte, todo o de post, de tudo. Descobri o Canva também no computador, o programa do computador. Faço no celular, faço no computador. Eu que crio meu material, material de os posts, material do feed. Depois também, agora esse ano, lancei o site e já estou organizando para abrir a loja no site. Eu que montei todo o meu site pelo Wix. Então é uma evolução bem grande, assim, sabe? Toda a trajetória nesses 8 anos eu acho muito, muito legal, assim, bem interessante tudo que eu fiz. As primeiras fotos, os primeiros lugares que eu passei, as primeiras fotos lá da feira, até eu quero organizar para postar aqui para vocês olharem. É muito, muito legal, assim, sabe? Muito gratificante de ver toda a trajetória, tudo que eu fiz, tudo que a gente vai evoluindo, né, e vai aprendendo. Eu acho bem, bem legal.
Então, hoje eu tô super satisfeita, sabe? Fico super grata de tudo, de como comecei, de todas as etapas que eu passei, de tudo que eu fui aprendendo, com os erros também, né? Porque a gente erra e tem que aprender, né? Tem que aprender para ser válido e não errar de novo. Também uma coisa importante foi fazer o meu MEI. Eu criei o meu MEI. A moto? Assina lá pra mim, tá? É o da farmácia. É da farmácia. Eu criei meu MEI e que é a inscrição do CNPJ, né? Então eu pago o imposto, tudo certinho, faço meu MEI. Faz uns 5, 6 anos já, eu acho. Que é o INSS, né? Então eu tenho CNPJ, tenho empresa, quando eu compro as coisas, compro no nome da empresa, abri a conta no nome da empresa, tenho cartão, enfim. É bem interessante, assim, muito legal esse mundinho de empresária, artesã empresária. E o INSS foi muito importante, porque tanto quanto na gravidez, quando eu tive o Lázaro, eu recebi tudo bem certinho, o auxílio, né, gravidez, auxílio maternidade, funcionou bem certinho. E quando eu operei meu ombro direito, tem 2 para 3 anos, assim, quando eu engravidei do Lázaro, eu ainda estava me recuperando. Eu rompi todo o tendão direito, na verdade, eu não sei até hoje, nem médico, como eu rompi. Acho que eu já nasci com o tendão meio falhado, porque eu comecei a ter muita dor no ombro. Doía horrores, assim, parecia que tinha uma faca cravada aqui. Eu fui pra academia achando que era só sedentarismo, mas não era. Então eu fui investigar e eu tava com 85% já do tendão rompido. Então eu fiz físio um tempo para ver se melhorava e não melhorou. E fizemos a cirurgia. Acho que foi em janeiro de 2018. Acho que foi em janeiro de 2018. Então eu precisei do auxílio do governo de novo, né? Então eu fiz a cirurgia, fiquei 6 meses parada, né? Então isso foi muito bom, assim, esse auxílio. Fiquei fazendo fisioterapia, né? Fiquei sem trabalhar. Acho que eu fui conseguir trabalhar com 5 meses recém, assim. Foi aí que nesse tempo que eu fiquei à toa, né? Sem trabalhar, que eu fiquei estudando. Esse tempo que eu fiquei estudando que... Entrega? Nesse tempo que eu fiquei estudando, que eu fui gostar da suculenta. Aí que veio minha paixão por suculentas, porque eu estava em casa, né, sem fazer nada, e eu já tinha ganhado suculenta e comecei a gostar, comecei a pesquisar e fui comprando, e fui ganhando, e fui trocando, e fui aumentando, porque daí eu com o braço só com o braço esquerdo eu plantava elas e cuidava delas, porque não podia mexer o direito. Mas foi super válido, assim, valeu bastante a pena, daí minha paixão dura até hoje. E o auxílio não é emergencial, tem outro nome. E esse auxílio foi muito importante do INSS, sabe? Porque foi 6 meses que eu não trabalhei, que eu não consegui passarinho, que eu não pude né, contribuir, e eu tinha essa segurança. Foi muito bom, foi muito legal. Mas eu acho que é isso, meninas. Acho que eu contei tudo para vocês como é que eu comecei. Então, o motivo maior e principal sempre foi estar com os filhos, ficar mais perto deles, cuidar deles de perto. Então, a gente se organiza tudo, né? A gente não tem assim, de vez em quando eu pego uma faxineira, mas a gente não tem ajudante. Então, a gente se vira, eu e o marido, né? E as crianças também ajudam com a casa. Mas é super válido, assim, sabe? Ter em casa, ver o negócio crescendo e a gente ver o nosso negócio e se posicionar com o nosso negócio como se fosse como uma empresa séria, né? Tratar os clientes com seriedade e honestidade. Acho que isso faz toda a diferença no negócio, num artesanato, não é porque é artesanato que vai ser de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, a nossa posição, se tu encara isso como um negócio, né? As pessoas te respeitam, a família respeita teus horários, e o negócio vai crescendo. Acho que vai muito também do nosso pensamento, da nossa maneira de pensar e maneira de ver, né? Se tu vê teu negócio pequeno sempre, ele não vai crescer tão logo assim. Então, eu sei que meu negócio é um ateliê que
que tem tudo para crescer muito mais do que é hoje. E assim a gente vai acrescentando as novidades e deixando melhor ainda, né, os canais. Então hoje eu tenho o canal do Instagram que eu vendo super bem, vendo também para clientes pelo WhatsApp. Bastante cliente me pede, me vem pelo Google, me acha lá e me adiciona, porque tem bastante gente que não tem rede social, né? Tem o canal no YouTube que eu tenho os vídeos ensinando. Tenho o canal do Telegram começando agora, com algumas dicas para as meninas ali pelo grupo do Telegram. Tenho o site, que tem bastante material, e agora, para esse mês ainda, já estou organizando abrir a loja para vender. Já vendo para outras cidades, né, em outros estados, mas eu acho que com a loja aberta vai ficar mais fácil. Ok, acho que é isso. Eu vim dividir um pouco da história, eu já contei isso algumas outras vezes, mas eu quis fazer a live para deixar isso salvo, então quem não pôde olhar hoje, vai olhar outro dia e vai ficar por dentro de como eu comecei e saber um pouquinho da minha história, tá? Obrigada por estarem por aqui, acho que eu falei tudo para vocês que eu queria. Obrigado por estarem por aqui e até as próximas lives. Ótimo fim de semana para vocês.